Olá! O acesso aos direitos fundamentais e o fortalecimento de relações protetivas junto a grupos sociais em vulnerabilidade é um dos objetivos do projeto de extensão da ULBRA Cuidare. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa ULBRA Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Começo apresentando Cláudia Deitos Giongo, que tem mestrado e graduação em Serviço Social. Atua nas áreas de mediação, política de assistência social e redes sociais. É docente da ULBRA e coordena o projeto de extensão Cuidare. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Também quero apresentar Paulo Roberto Consone, que tem graduação em Medicina e pós-graduação em Geriatria. É membro da Câmara Técnica de Geriatria e Gerontologia do CREMES Rio Grande do Sul e docente da ULBRA e participa do projeto Cuidare. Seja bem-vindo, Consone. E também quero dar as boas-vindas e apresentar Ângela Maria Souza da Luz, que é familiar de pessoas que são atendidas pelo projeto. Seja bem-vinda, Ângela. E eu começo perguntando para a professora Cláudia do que trata esse projeto de extensão Cuidare. Partimos do pressuposto que existe uma situação importante no nosso cotidiano de algumas famílias que não conseguem oferecer a proteção que seus membros necessitam. Perfeito. A gente poderia falar de inúmeras situações que fazem com que isso aconteça, né? Sobrecarga de trabalho, questões econômicas, essa vida violenta, entre tantas. Sim. Então, partimos do pressuposto que é difícil para as famílias hoje oferecer a proteção. Dá todo o devido cuidado aos seus familiares. Isso, que o cuidado que eles merecem e precisam. Perfeito. Então, o Cuidare trata disso. Como fortalecer relações de cuidado. Como cuidar de quem cuida. Perfeito. Sim. Diferentes faixas etárias, por exemplo, como que mães cuidam de seus filhos adolescentes, como cuidamos das nossas crianças, como uma família com um idoso com alguma demência consegue oferecer o cuidado. E é disso que trata o projeto, acreditando que as pessoas, sendo cuidadas, podem cuidar melhor. Dos seus. Que legal. Doutor Consone, vocês perceberam, obviamente, essas lacunas existentes na sociedade e, nessa medida, o projeto foi desenvolvido. E o culpado sou eu. Olha que coisa boa. Pelo seguinte, porque nós temos um ambulatório de ensino de geriatria e gerontologia pela Faculdade de Medicina. Perfeito. E o nosso ambulatório, ele é uma referência para o município de idosos portadores de doenças demenciais. Por exemplo, cita para o nosso interlocutor entender. Doenças demenciais? Isso. Bom, basicamente nós temos as doenças mais frequentes, seria a doença de Alzheimer. Né? Existe, que é conhecida como a demência de Alzheimer, né? Existem as demências vasculares, existe demência de corpos de Levy, demências de, frontotemporal, são as mais frequentes. Né? A demência de Creutzfeldt-Jakob, que é aquela da vaca louca, não é aquela história? Então, que é produzido por um vírus. Então, esses tipos de demência causam uma alteração no processo de viver da pessoa. O que acontece? Não é? Você vai perdendo a tua capacidade de pensar sobre você, de pensar sobre a vida, de pensar sobre o fazer. Dizer, se a gente pensar num triângulo, a gente diz assim, a pessoa que desenvolve a doença demencial, ela perde numa ponta, perde a capacidade de exercer atividade de vida diária, de se alimentar bem, de reconhecer a alimentação, de reconhecer como colocar uma roupa, perfeito, sim. De tomar banho. Toda essa tarefa simples que é do fazer, do nosso dia a dia, isto acaba sendo um empecilho para a vida dele. Depois você tem alterações do comportamento, que são as alterações que são as mais difíceis de lidar com a família e de lidar com esse doente.
porque é nessa alteração de comportamento que ele pode, às vezes, ficar agressivo, ele não dorme à noite, ele toma atitudes que não seriam adequadas socialmente, como, Perfeito. por exemplo, ele pode estar numa reunião social e ficar com vontade de urinar e urinar. Sim, Ele pode falar de forma mais agressiva, não reconhecer a casa e ficar agressivo com os familiares. Então, essa mudança desse comportamento causa um prejuízo muito grande para a família que quer cuidar dessa pessoa. Para a pessoa e para a família também. Exatamente, porque o peso é dos dois lados. Se a gente pensa, é pesado para cuidar, mas é pesado de quem sofre a doença porque ele também não tem compreensão. Sim. E, de última análise, do comportamento, isto entra a história da memória, que é o que a gente jocosamente brinca. Olha o Alzheimer, né? Quando esquece alguma coisa. Sim. Que eu costumo dizer o seguinte, a gente pode esquecer o guarda-chuva, não tem problema nenhum, porque todo mundo esquece o guarda-chuva. O que a gente não pode é não saber para que serve o guarda-chuva. Isso é o problema. Sim. Esse é o problema da memória. Então, que está ligado nas funções da sua capacidade de executar a vida. Então, basicamente, as demências, elas oscilam nessa situação. E aí veio essa questão de que eu digo que eu sou culpado, porque eu recebo no ambulatório familiares e os doentes, e os familiares muito angustiados porque não têm uma proteção social sobre a questão de como lidar com essas dificuldades. Eles não sabem como lidar diante de um idoso que está, por exemplo, dizendo, essa casa não é minha, eu não moro aqui, e eles não sabem como lidar com essas situações do dia a dia. Um idoso que não quer tomar banho, ou a idosa, não é? Como que a gente lida com isso? E a falta desse cuidado vai gerando um distanciamento entre as famílias. A família vai se distanciando do doente, o doente se distanciando da família, e todo mundo se distancia da sociedade. Então, eu falando sobre isso com a Cláudia, ela se interessou e quem sabe não elaboramos um método e chamamos a família e chamamos idosos para ter uma conversa. Muito legal. Ângela, você que tem familiares que são atendidos pelo projeto. Conta para nós o que significou esse projeto para a vida de vocês, para os familiares e também para os pacientes. Fazendo um link que o Paulo Consoni explicou agora, e ouvindo tu explicando, eu me retomei lá no início do problema com meu pai, há 9 anos atrás. Mas o grupo que a gente está trabalhando, a gente vê assim que nenhum de nós estamos preparados para a gente ter uma pessoa amada, um pai, uma mãe, um esposo com uma demência. Uma coisa é a teoria, e outra coisa é tu ter realmente do teu lado no dia a dia. Então, assim, quando meu pai começou a ter isso aí, foi muito assustador. Como a gente percebe com as pessoas que chegam lá no grupo assim, assustados, apavorados, pedindo socorro, tem gente em pânico, né, que procura o grupo e se sente apoiado no grupo, que é um dos objetivos, né? Mas voltando para o meu caso, eu fiquei muito assustada. Eu, minha irmã, meu irmão também, mas eles estão mais longe, eu sou mais próxima dos meus pais. E a gente começou a procurar. Tinha a CAPES, né, que nós procuramos ajuda, depois terminou, aí ficamos sabendo desse grupo aqui na UBRA, aí imediatamente passamos o pai e a mãe para cá. A minha mãe não tem demência, mas também é uma pessoa bastante idosa, e como antes de eu começar a cuidar, a mãe é que era a cuidadora dele. Agora eu sou a cuidadora de ambos, né, em função da idade deles. E é muito importante esse grupo para nos orientar, para a gente aprender a lidar com isso, toda essa preocupação que o Paulo Consoni tem quando recebe os familiares lá, e ele deve assistir cenas diferenciadas, né, e perceber a diferença de alguém que tem orientação de como lidar
com a demência do seu pai ou da sua esposa, a pessoa querida, e a pessoa que não tem essa orientação. Claro, claro. Porque essa orientação é a prática, não é a teoria. Sim. E nós trocamos ideia, nós trocamos choros, nós trocamos alegrias, nós temos um grupo bastante intenso. Né? Varia o número de pessoas em função das doenças, né? Então varia, a gente não consegue ter sempre o mesmo número, mas o grupo que participa, e a gente tem grupo no WhatsApp com o nome de Cuidare, que além dos nossos encontros, para além do encontro, nós temos ajuda e apoio entre nós, da Cláudia, da Sônia, o Paulo Consone na retaguarda, a gente tem apoio de todos os lados. Então, assim, eu não sei o que seria do meu pai e da minha mãe hoje se eu não estivesse participando desse grupo. E com nem, certeza. quer dizer, para o seu pai e para a sua mãe, mas também para ti, né? Com certeza. O quanto seria ruim para mim e para eles, eu acho que seria, não consigo nem imaginar, seria muito ruim, porque o que eu aprendi a lidar com o pai e a mãe, esse lado da afetividade, da amorosidade com eles e de entender todas essas fases que meu pai está passando, não é tu ir lá no Google e pesquisar e olhar e pegar um livro que tu tem só teoria. Só que ali não mostra como se dá cada etapa para cada pessoa que é diferente. Perfeito, sim. Não é uma regra única, tu ler e aplicar aquilo ali. Não é assim que funciona. Sim. Nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje é sobre demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer é uma doença crônico-degenerativa que afeta cerca de 1 milhão de idosos em todo o país. O que a gente pode dizer então sobre o Alzheimer, que é uma doença que afeta a memória, linguagem e comportamento? É muito comum hoje ouvir pessoas dizendo: estou com Alzheimer. O Alzheimer é uma doença de difícil diagnóstico, mas que tem alguns sinais que são comuns a várias demências. Então, uma delas, e a inicial, é perda de memória. Depois a gente vai ter alterações importantes no comportamento, mania de perseguição, guardar objetos em lugares que usualmente não estariam e, por fim, problemas de linguagem, que é quando as pessoas não conseguem nominar, então, o que são os objetos. Sabe a função, mas não sabe o como nominar. Projeto de extensão Cuidare é o tema do Ubra Conhecimento desta semana e temos como convidados professora Cláudia Deitos Yongo, professor e médico Paulo Roberto Consone e Ângela Maria Souza da Luz, que é familiar dos pacientes atendidos pelo projeto. Professora Cláudia, você já comentou antes, e a Ângela também falou brevemente, como é desenvolvido o trabalho com os familiares dos pacientes? A gente construiu uma metodologia. A ideia é essa, oferecer um trabalho para a comunidade, mas testar um conhecimento, né? Construir algo que, quem sabe, possa ser reproduzido. Então, como que acontece isso? São 2 grupos que funcionam ou que acontecem no mesmo horário. Então, grupos concomitantes. Numa sala ficam os idosos com uma equipe interdisciplinar atendendo esses idosos e numa outra sala ficam os familiares, com outros profissionais e alunos. Na sala dos idosos, nós temos recursos, jogos, papel, caneta, lápis, né? Material gráfico. E porque todo o trabalho, toda a estimulação é realizada de forma lúdica. Sim, então, a gente não está lá para que, na verdade, o nosso cunho não é trabalhar a memória, mas é trabalhar a emoção, os encontros, encontros amorosos. Olha só. E a partir da história e da realidade de cada um. Então, se um dos idosos era motorista de caminhão, então a gente
realmente se dá conta que falar em viagens faz sentido para ele. E aí a gente interage com ele a partir de histórias de viagens. Sim, olha só. Um outro idoso é agricultor e ele nos conta, então, de histórias relacionadas à agricultura. Há dias atrás, um idoso me trouxe sementes de melancia e me explicou como que eu tenho que plantar aquelas sementes. E na semana subsequente, ele me perguntou, tu já plantaste? E eu falei, não, o senhor falou que era para mim plantar em agosto. Ainda bem que tu te lembras, porque agora não é época de plantar melancia. Então, um idoso que a gente diria, bom, ele está demenciado, e ele fala comigo e me explica e me ensina a plantar melancia. Olha, que maravilhoso. Então, mas Cláudia, aí tem uma questão. A família, provavelmente, escuta ele falar sobre plantar melancia todos os dias. E isso é uma questão que acaba, a família, por falta de entendimento, tem uma reação contrária. Quer dizer, já me disse isso, pai, já me falou da plantação, já sei, pai, não precisa dizer de novo. E não precisa dizer, e eu já sei, transforma o quê? No silêncio, na relação do silêncio. Então, o que acontece lá no Cuidare é que eles repetem as histórias, porque essas histórias são uma identidade, é quem sou eu. Exatamente. Quem sou eu? Porque isso é a última coisa que se perde numa demência, é o quem sou eu. E quanto mais você preserva esta fala, a linguagem, preserva o conhecimento que ele tem, mais identidade ele vai ter de quem ele é. E isto ajuda muito na compreensão de outras questões. Porque quando você causa um bloqueio para aquela fala, a outra fala passa a não ser interessante, porque ele não sabe o que é interessante. Perfeito. Então ele vê algum outro assunto, ele vai falar por quê? O outro também não vai falar, não fala, então não se fala. Eu acho que isso é um ponto fundamental, porque quando eu vejo lá um jogando biriba e o outro está jogando canasta, e de repente um diz assim, ganhei, e o outro, mas outra vez, né? Está ótimo isto. Há uma relação entre Exatamente. Mas eu queria entrar nisso, Paulo, porque quando a gente experiencia isso com os idosos e na sala ao lado os familiares estão falando sobre isso, sobre suas dificuldades cotidianas, mas não só sobre suas dificuldades, seus ganhos cotidianos. Porque a Ângela falava, eu aprendo, e eu fiquei de vontade de dizer para ela, como tu ensinas, Ângela? É um caminho de dois sentidos. Claro, porque ela tem uma vivência com o pai, com a mãe, com o tio, e ela está trocando essas vivências com outra pessoa do grupo, numa relação de igual. Então, nós não temos o que ensinar, nós temos o que trocar. Eu não estou ensinando nada para o idoso, eu estou interagindo com ele. Perfeito. Então, para viabilizar o direito da convivência, o direito da interação, o direito do lazer, né? Pelo que eu estou vendo, especialmente na ótica do paciente, a gente já percebeu, mas do familiar também, são encontros que se promove a saúde, a esperança, de que tem maneiras diferentes de olhar para aquela situação. Com certeza. Inclusive, assim, se você nos permite dar um relato de uma situação, não vou usar nome por questão ética, mas surgiu um relato de uma das pessoas que estão participando, muito interessante, que quando o esposo dela começou a apresentar esses primeiros sinais de demência e a família não sabia, ela entrou em pânico e chegou ao ponto de pensar em separar. Ela, de amor, passou a odiar o esposo dela. E ela teve uma situação muito difícil, vários filhos, e ela pedindo ajuda para os filhos, uns entendendo, outros não, até que começou os filhos perceberem que o pai precisava de ajuda, a mãe também, conseguiram entrar em contato com a Cláudia,
conseguiram entrar no grupo e ela começou a participar, tipo assim, ó, quietinha no canto, só ouvindo. E foi indo, e o depoimento dela, lindíssimo, ela disse do ódio que eu tinha do meu marido, eu consegui aprender, eu vi que eu estava errada e nós colocamos para ela que não foi um erro, era o que ela sentia no momento com o que a vida estava apresentando para ela. Exatamente, é uma tá? reação Então normal. A gente não erra quando a gente não sabe. Uma né? reação normal. E aí ela foi crescendo, ela disse, gente, eu aprendi a amar meu marido de novo. Olha que Aí, sabe, foi uma declaração muito linda que ela colocou no nosso grupo, de o ódio que ela tinha por ele. Porque ela achava que todas aquelas reações que ele estava tendo era contra ela. E aí ela entrou no grupo e conseguiu perceber devagarinho, aos poucos, e agora ela está, toda a família, os filhos, todo mundo entendendo como lidar com o pai, ela voltou a amar o marido dela de novo, dentro daquela realidade, com ele entrando numa demência. Olha só, que legal. Por tantos vieses, professora Cláudia, é óbvio que esse projeto tem que ser interdisciplinar, né? Sim, sim. O serviço social conversando com a medicina, com a fisioterapia, com a psicologia, com a fonoaudiologia, e nessa intersecção de saberes a gente constrói outros saberes. Que bacana. Então, alunos da fono, da psico, da fisioterapia. Envolve docentes e alunos. Sim, e a gente tem uma profissional voluntária, uma assistente social que esse ano faz a entrevista do ingresso. E a gente entende que avançou muito, porque ela faz a acolhida, ela dá uma escuta para a gente poder partir de onde a família está, né? Para que se pensar em acesso a direitos, o que essa família já conquistou, já conseguiu construir, o que ainda não. E então essa profissional faz essa escuta inicial. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. A dica de hoje é para o familiar e cuidadores de idosos com demência tipo Alzheimer. Ao falar com o idoso, fale olho no olho. Isso vai fazer com que ele se concentre no que está sendo dito. Ao falar com ele, também identifique-se, não faça com que ele tente se identificar. Use frases curtas, sim, não. Use o toque, isso vai acalmá-lo quando ele estiver agitado. Tire seu idoso de casa, isso faz com que ele não se isole. Isso são dicas que vão facilitar a comunicação entre familiares. Projeto de extensão Cuidar é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados. Paulo Roberto Consoni, qual é o seu recado final? Bom, esse meu recado é o seguinte. Primeiro, eu quero agradecer a Cláudia porque ela está propiciando um conhecimento e uma relação com as famílias que eu considero fundamental quando a gente lida com esse tipo de doença. Eu acho isso daí muito importante. Segundo, que esse é um grupo que ele funciona com poucas pessoas para poder ter essa dinâmica, não é? Mas é um grupo aberto, sempre está entrando pessoas. Mas o que é interessante é que os familiares que já aprenderam, vamos dizer assim, de como lidar com essas situações, também eles estão replicando isso na sociedade, na sua comunidade, eles estão conversando com outros para perder os estigmas, né? Os estigmas que levam a essa doença. Então, eu quero convidar as pessoas que têm familiares, né, que procurem que a universidade, nós estamos abertos a recebê-los. Muito bem. Professora Cláudia, o seu recado final? Eu sempre penso no nosso compromisso social, né? Nossa universidade tem um compromisso e quando a gente constrói algum conhecimento, a gente precisa, de alguma maneira, difundir esse conhecimento, socializar esse conhecimento. Sim. E a gente quer muito poder descentralizar esse grupo
e conversando com a Secretaria da Saúde do nosso município, de alguma maneira viabilizar a formação de outros grupos em diferentes quadrantes aqui em Canoas, para formatar outros grupos que mantenham esse modelo, essa metodologia, e que a gente possa ser um município que atenta à questão dessa demência, porque tem o que ser feito, e tem muita vida a ser vivida, mesmo com valorizada e mesmo com a demência. E nessa troca de saberes, Dr. Paulo, né, a gente cresce e aprende juntos. Sim. Muito bem. Ângela, o seu recado final? Meu recado final seria assim, ó, que é o que está acontecendo assim, nos últimos 2 encontros que nós tivemos, que a gente chegou a um ponto tão bom do grupo, do acolhimento que a gente tem, dos profissionais do Cuidare, que a gente percebeu que a gente pode ir para além das paredes da UBRA. E a nossa ideia é começar, então, a visitar os idosos e os cuidadores que não conseguem vir até nós nos encontros por problemas de saúde. E aí a gente começou a sentir falta dessas pessoas, né? Nós temos uns 4 idosos com problemas mais sérios de saúde, os cuidadores não conseguem dar conta aí de participar. Então, nós estamos nos organizando para começar a fazer, então, essas visitas. Algumas visitas já aconteceram, né? De nós sair daquele lugar cômodo, né? De ir até a casa visitar, ou até no hospital, no caso, nós temos uma hospitalizada, de dar mais atenção ao idoso e ao cuidador desse idoso, que é a consequência de todo o trabalho realizado por vocês. Que legal. Então, muito obrigado, professora Cláudia, muito obrigado, professor Consone, Ângela, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um UBRA Conhecimento. Até lá!